Criativa e na aula de hoje vamos aprender a fazer a frasqueira romance. Olha só que linda, gente. Ela ficou super linda, ela tem uma altura legal para colocar vidros e frascos. Então essa é a nossa aula de hoje. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Clica aqui embaixo em inscrever-se, depois você clica no sininho e escolha para receber todas as notificações, tá? Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube, certo? Pessoal, então é o seguinte, ó, para vocês fazerem a peça, vocês vão primeiro baixar o molde. O link para baixar o molde tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, para quem está assistindo pelo YouTube, tá bom? Como é que faz para baixar a descrição? Tem o título do vídeo, abaixo do título tem a palavrinha mais, escrito assim, petitim. Você clica nessa palavrinha mais e vai abrir a descrição com os links, todas as informações que eu vou falando aqui no decorrer da live. E o link para vocês baixarem o molde tá, então, na descrição. Já compartilhei também lá no canal do Telegram, nosso grupo do Telegram. Quem não faz parte do grupo do Telegram, tá assistindo aí pelo Instagram, vocês podem acessar o link que tá no meu perfil do Instagram e lá vai ter um espacinho para vocês clicarem para entrar no grupo do Telegram, que é onde eu armazeno todos os moldes das minhas aulas. Então, vocês podem entrar nesse grupo, inclusive moldes anteriores, né, de aulas que já passaram, vocês vão conseguir encontrar lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, baixou o molde. O molde, gente, é da parte da tampa e do fundo da frasqueira, tá? Então, é uma página. E aqui tá o desenho da tampa e do fundo. E aqui, gente, tem as medidas, canal do zíper, que são 2 medidas, daqui a pouco eu vou explicar direitinho, e o sustento do corpo da nossa frasqueira. Então, é esse molde que nós vamos precisar. Aí, imprimir o molde, lembrando, você sempre vai imprimir os moldes das minhas aulas na configuração padrão ou tamanho real. Fez a impressão do molde, confere as medidas, aqui quem quiser, não tiver como imprimir, a medida é 23 por 16, vocês arredondam os 4 cantos com o rolo de vieres, tá bom? Vai recortar, depois que vocês imprimiram o molde, vai recortar em cima do risco preto, não precisa deixar margem de costura, e aí a gente vai cortar os materiais, tá bom? Então, recortou o molde, aqui está os cortes que vocês vão fazer com o molde, que é a tampa e a base, ou fundo. Esse molde, gente, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, que é o exterior, 2 vezes no tecido de forro, que é o que vai ficar do lado de dentro da peça, e 2 vezes na manta, eu tô usando manta R2, tá bom? Aqui eu já estruturei o tecido, então o que eu fiz? Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro, virei, coloquei o tecido de forro, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Então, as 2 partes já está estruturada. E esse tecido que eu vou usar aqui hoje é uma das estampas da minha coleção Romance. Gente, olha que tecido lindo! Todos os tecidos da coleção têm o fundo em linho. Daqui a pouco eu vou mostrar com detalhes para vocês, tá? Então, aqui, prontinho, a base e a tampa. Vou deixar aqui do lado. Aí, a gente vai para as partes das medidas que estão descritas aqui, ó, na própria folha do molde, que vocês vão ver que tem 2 medidas de canal do zíper, certo? Uma é estreita e a outra mais larga, tá? A medida é 59 centímetros por 4, que é esse mais estreito, e esse outro aqui é 59 centímetros por 14, tá bom? Vocês vão cortar os 2, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Aí adianta já, coloca o tecido principal sobre a manta, passa o ferro e uma costurinha em volta. O forro a gente deixa solto, então vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, tá bom? E aqui também tem a medida do sustento do corpo, ou trava, tem gente que chama de trava também, essa parte aqui. Ai, gente, eu só... Então, a medida da trava, ou sustento do corpo, no molde tá escrito sustento do corpo, tá, gente? É 14 centímetros, 14 por 19. Uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, coloca o tecido principal sobre a manta, passa o ferro e uma costurinha em volta, tá bom? Então, essa é a parte do sustento do corpo. A gente vai precisar de aproximadamente 63, 64 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5, e cursor, pode ser 1 ou 2. Eu vou usar 2 cursores
pra ficar assim, ó, o cursorzinho aqui, os dois cursores encontrando aqui na frente da peça, tá bom? Vocês podem usar um só, aí a diferença é que aí o cursor vai ficar aqui na parte, aparecendo na parte de trás, tá bom? Além desses materiais, a alça, eu aqui, gente, vou usar essa alça aqui, que era um restinho que eu tinha de alça pronta. Mas essa daqui, ó, eu fiz com tecido, tá vendo? Eu cortei a medida de 29 centímetros por 12. Essa medida que eu tô passando é pra quem quiser fazer um tecido, de tecido, tá bom? 29 centímetros por 12. E aí corta uma tirinha de manta de 2,5 centímetros. E aí faz aquele esquema que eu já ensinei pra vocês em outras aulas. Mas eu vou aqui pegar um paninho só pra demonstrar. Finge que isso aqui é o tecido da alça, tá? Pronto. Finge que isso aqui é o tecido que vocês cortaram da alça. Aí vocês vão dobrar o meio, passar o ferro, abrir, dobra as duas pontas, encontrando aqui no meio desse jeito, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez, tá? Aí aqui dentro vocês vão colocar a tirinha de manta de 2,5 para poder deixar durinha, né? Deixar firminha a alça. E aí você vai passar uma costurinha em cada beiradinha e já vai ter aí a alça de tecido. Eu aqui vou usar essa alça pronta, que inclusive ela é até mais fina, essa daqui ela é de 2 milímetros, não, de 20 milímetros, 2 centímetros, né? E ela tem também a medida de 29 centímetros, assim, tá bom? O comprimento da alça 29 centímetros. E nós vamos precisar de viés para fazer o acabamento do lado de dentro da nossa frasqueira. Aproximadamente 1,5 metro de viés dá e sobra, tá? E é isso que nós vamos precisar de materiais para fazer a nossa frasqueira romance. Ó, gente, linda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu não fiz nenhum bolso interno. Para ser uma live rápida, uma peça mais fácil para quem já é iniciante, que não tenha muita complicação, que não cause medo nelas. Mas se vocês quiserem, pode fazer um bolso aqui na tampa com zíper. Tem várias aulas minhas aqui no canal, tem outros modelos de frasqueira, outros tamanhos que eu ensino direitinho como é que faz o bolso para colocar aqui na tampa, tá bom? Então vocês podem fazer. Tem um kit de materiais no site, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu montei duas combinações, ó, essa e essa. Então, essa azul aqui, ó, Tiffany, na verdade, é pra vocês fazerem igualzinha a essa daqui que já tá pronta. Então, o que que vai no kit de materiais? Tecido principal, tecido de forro, no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. A manta R2 no tamanho de 40 centímetros por 75 centímetros, 65 centímetros de zíper, 1,5 metro de viés, 2 cursores e o molde, que é essa página aqui, vai impressa, vai dobradinha aqui dentro do pacote, aqui atrás, tá bom? Então tem essa opção aqui, com fundo Tiffany, e a opção com fundo palha, com os coraçõezinhos, que é exatamente essas cores que eu vou usar aqui no vídeo de hoje, na live de hoje, tá bom? Como é que faz para comprar o kit de materiais? Você acessa o site www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo para quem está assistindo no YouTube, link do site. Para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram. Cupom de desconto. O cupom de desconto que vocês vão usar para comprar é Aline Rogério, que é para poder vocês comprarem, né? Como hoje eu estou mostrando a primeira vez da minha coleção, então eu coloquei o cupom Aline Rogério, tudo junto, com letras minúsculas e sem acento no Rogério, tá bom? Ainda não tá ativo, tá, gente? Então esperem terminar a live para vocês, depois que terminar a live, ir lá usar esse cupom Aline Rogério, tudo junto, com letra minúscula, sem acento. Combinado? E aí, agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ô, gente, vamos compartilhar a live, ó. Tô achando muito fraquinha essa quantidade de pessoa aí. Compartilha, fazendo favor, quem estiver ao vivo, quem puder compartilhar, estiver assistindo no Instagram ou no YouTube, compartilha aí com as amigas de vocês. Então, é o seguinte, aqui, ó, com o celular baixado mesmo, eu vou mostrar as estampas para vocês. Depois, eu pego as peças maiores, né, que eu tenho aqui, fica melhor para ver, tá? Mas são 6 estampas, a coleção Romance Aline Rogério, tá? São 6 estampas, elas são nesses tons, tá, gente? No Tiffany, no rosa, meio rosé, um rosé pastel,
e misturado com palha. Então, essa é a paleta de cores da coleção, tá? As principais predominantes é Tiffany, Rosé e palha. Olha só, gente, vou mostrar de uma por uma. São, então, 6 estampas. Essa daqui é a que eu fiz. A minha. Que lindo. Fundo linho, olha só. De pertinho. Então, tem essa. Essa daqui é a que eu vou usar aqui na aula. Toda de coraçãozinho. Também com fundo linho, ó. Essa daqui é um floral misturado com coração. Então, tem as flores e tem os coraçõezinhos também nessa estampa. Já essa é só flores. Então, pra quem gosta só de flores, né? Aí essa daqui é só flores, tá vendo? Tem essa de listras. Olha, esse aqui eu achei lindo, maravilhoso esse. Então, esse aqui tem as listras. Aqui, ó, coração e aqui flor, super lindo também. E esse aqui são as mini flores pititicas, que não pode faltar. Eu sempre gosto de estampas pequenas para fazer peça pequena. A gente pega um tecido com estampas, por exemplo, esse daqui, ó, com estampas grandes e muito separadas, igual tá aqui, para fazer um porta-moeda, um porta-cartão, uma carteira, alguma peça menor, meio que os desenhos da estampa quase não aparecem. Então, por isso, eu não pude deixar de colocar uma estampa miudinha de florzinha, tá? Como que vocês podem comprar os meus tecidos? Gente, vou mostrar pra vocês, ó, tem meu nome escrito, viu? Cadê? Aqui, ó. Coleção Romance Aline Rogério, que tá espelhado, né? Aqui, ó. Coleção Romance Aline Rogério. Em todos eles tem aqui a escrita, várias escritinhas, ó, aqui também, tá bom? Como vocês podem comprar? Lá no site eu tenho os formatos para vocês comprarem as estampas a partir de meio metro, né? As 6 estampas que eu mostrei aqui, a partir de 50 centímetros. Vocês podem comprar o kit de tecido com as 6 juntas, os tecidos tamanho 50 centímetros por 75 centímetros. Aí vai ser, legal, eu sempre gosto de montar esses kits, quem acompanha, quem é cliente do site, sabe que eu trabalho com esse formato de kit já há bastante tempo, porque a pessoa consegue pegar vários tipos de tecido num tamanho menor. Então, se a grana tá curta, mas você quer uma variedade de estampa, os kits de 50 por 75 é ótimo. Lá no meu site está exatamente na categoria kits de tecido 50 por 75, tá bom? Então, vocês podem comprar o kit assim com as 6 estampas juntas, ou vocês podem comprar a caixa da felicidade, que eu não podia deixar de fazer, né, gente? Ó, aquela caixa que eu mostro, que vocês já conhecem, carimbadinha, né, bonitinha, que tem outros modelos de caixa da felicidade lá no site, mas eu montei também com as minhas estampas. Na caixa vai 10 tecidos, vai 6 estampados e 4 composê. Então, se você tem dificuldade em combinar, em escolher o composê do seu tecido estampado, então fica muito, muito bom. Então, aqui, ó, são as 6 estampas da coleção e 4 composês. Qual foram os composês que eu coloquei na caixa? O xadrez rosé, que é esse aqui, o linho pêssego, o poá Tiffany e o linho palha, que são 4 cores que super combinam com as estampas, tá bom? Então, vocês podem comprar também assim já todo com o composê. Os tecidos dessa caixinha, cada tecido tem o tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Então, tem esses 3 formatos para vocês adquirirem os tecidos da minha coleção, tá bom? Então, vamos costurar depois, vou fazer vídeo, fazer stories, tirar foto. Nossa, vou ficar babando demais nos meus tecidos. Né, gente? Tem que babar nas crias da gente, né? Então, depois vocês vão ver aí bastante foto e tal. Então, aqui, ó, eu vou começar a costurar. Diminuição do comprimento do ponto. Máquina de costura Jack A5E é a máquina que eu uso para fazer as minhas lives. É uma máquina industrial que fala, vocês acabaram de ouvir, né?
todo comando que você aperta no painel dela, ela fala o que aquele botão faz, o que eu acho muito legal, porque aí a gente já sabe, apertou um botão, ela vai falar o que aquele botão tá fazendo. Então aí você fala, nossa, não era isso que eu queria, né? Então eu acho muito bacana ela falar. Ela tem controlador de velocidade, corte de linha automático, essas coisas, tem várias funções. Procurem pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados Limeira, tem o contato dele aqui embaixo, ele é o meu parceiro de máquinas, comprando com qualquer vendedor da loja lá, pelo WhatsApp ou pelo site, dizendo que foi uma indicação ali no Rogério, vocês ganham 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá certo? Faça sua compra e fala lá, ou se for no site, deixa uma observação por escrito, se for pelo WhatsApp, fala a indicação da Aline Rogério, aí eles vão passar meu contato para vocês entrarem em contato comigo para escolher os 5 projetos, tá bom? Então, eu vou começar aqui, pessoal, pelo zíper, né? Pelo canal do zíper. Ó, vamos mostrar mais uma vez, quem não viu? É que ela não cabe muito bem assim na tela. Vamos fazer essa frasqueira linda. E é VaptVupt. Rapidez, viu? Vamos ver? Ó, amei esse tecido de coração, gente. Amei, amei todos. Então, aqui, ó, zíper. Eu vou começar pelo canal do zíper mais largo, mas tanto faz, vocês podem começar pelo estreitinho também. Aqui, ó, vamos colocar o dentinho do zíper de frente para a estampa, se atentando, pessoal, no sentido da estampa, tá bom? O zíper, ele vai ficar aqui na parte superior, certo? Então, vamos aqui passar uma costura de segurança para segurar o zíper aqui. Uma coisa que eu não falei da máquina, ela também tem um retrocesso automático no início e no final. Quando você termina, quando você começa. Essas funções da máquina, vocês podem deixar ativadas ou não, tá? Também é uma escolha. Tem costura programada. Passei aqui, então, a primeira costura. Esqueci, né, gente? Vamos colocar o calcador de zíper. Agora, a parte do forro. Pego o forro, coloco de frente aqui com a avesso do zíper. Com o calcador de zíper na máquina, passo uma costura aqui. Tá certo, tá direitinho, né? Esse tecido, gente, quem quiser alfinetar ou colocar prendedor todinha, beiradinha, para depois vir costurando, quem for iniciante tiver insegurança, tá? Eu tenho o costume de já vir direto assim. Nossa, aqui passou um pouquinho. Cortei um pouquinho maior. Fiz a costurinha de segurança, a gente vai colocar esse forro para trás. Ó, puxe ele e vem aqui na beiradinha, passando uma costura pra segurar. Aquele jeitinho que eu sempre explico pra vocês, ó, vai puxando o forro aqui. Quem é iniciante, tá aprendendo a costurar agora, deixa eu focar melhor aqui pra vocês. Aí. É sempre bom falar, né? Sempre quando eu vou rebater essa costura do zíper, ó, o forro, eu costuro um pouquinho e vou ajeitando o forro aqui. Por quê? Se ele ficar folgado ali em cima, daqui a pouco eu mostro pra vocês do lado da vez, pra vocês entenderem. Se ele ficar folgado, quando a pessoa for abrir e fechar, né, o zíper pode agarrar no forro, tá bom? É por isso que a gente faz essa costurinha aqui, rebatendo. E vai aqui, puxando. Aqui, ó. Então, aqui eu fiz a costura, sempre puxando esse forro pra baixo, então o avesso do meu zíper tá livre. Gente, façam isso mesmo, sabe? Porque na correria, se você vá costurando de uma vez, sem prestar atenção aqui embaixo, né? Sem ficar vendo aqui o tecido, já aconteceu isso comigo. Ele meio que levanta aqui, ó, entendeu? E fica folgado aqui. E aí, depois fica pegando no calcador, não, no curso. Vou pegar agora o canal do zíper estreitinho de 4 centímetros e ele vai ser costurado aqui. Pra gente não colocar estampa de ponta cabeça, ó, aquilo que eu sempre explico pra vocês. Coloca o material na posição que ele tem que ficar quando a peça estiver costurada, pra vocês terem certeza, tá bom? Então, ó, é assim que a gente quer que fique a estampa, né? Então, posicionou assim, é assim, aí você vira, ó, só faz isso, entendeu? Virou, então a gente sabe que vai ficar na posição certinha. Você pode passar a costura de segurança ou por aqui, ou pelo outro lado. Eu tô acostumada a passar pelo outro lado, tá? Então, eu só virei aqui, ó.
Continuamos com a faixinha aqui. E presta atenção aqui, ó, ficar alinhadinho essa parte com essa. Passa uma costura de segurança. Mesmo esquema que a gente fez embaixo. Passei essa costura, aí eu pego aqui, ó, o forro de 4 centímetros, coloco a estampa de frente pro avesso do zíper e venho aqui costurando. A agulha que eu tô usando, número 14, eu geralmente sempre uso essa. Quando eu mudo, eu falo, mas eu mudo só se for algum material bem mais fino ou algum material bem mais grosso ou muitas camadas, aí eu mudo a numeração da agulha. Mas geralmente eu uso mesmo a agulha 14, tá? A largura do ponto da máquina tá em 3,5. A linha de costura que eu uso, de poliéster. Oxi, esse forro também ficou um pouquinho passando. Passou a costura, aí já pode colocar. Ah, falta rebater. Pra rebater, ó, abriu aqui. Deixa eu só explicar pra eu perder aqui o raciocínio. Abriu, vamos rebater aqui. Se você for fazer essa costurinha rebatendo na máquina industrial, pode fazer com calcador normal. Se for na máquina doméstica, mantenha o calcador de zíper, tá? Porque o calcador de uso geral da máquina doméstica, ele é mais largo e ele pode pegar nos dentinhos do zíper. Então, se a sua máquina for doméstica, mantenha o calcador de zíper para fazer essa parte aqui. E aqui, ó, desse lado, nessa parte que eu tô costurando, eu tô fazendo a mesma coisa. Eu costuro um pouquinho, dou uma esticadinha no forro. Tá bom? Ó, todo costuradinho. O que eu vou fazer, gente? Vou passar uma costurinha bem na beiradinha, aqui em cima e embaixo. Só em cima e embaixo, pra segurar esse forro aqui na manta. Nas laterais não costura, porque a gente não colocou o cursor ainda, tá bom? Aumento do comprimento do ponto. Tô aumentando um pouquinho aqui, ó, porque como é só uma costurinha de segurança. Costurinha feita, vamos colocar os 2 cursores. Eu escolhi aqui o cursor café com leite, ó, que ele vai combinar com o fundo aqui do meu tecido, tá bom? Como eu vou colocar 2 cursores, aí então eu vou colocar um em cada pontinha do zíper. Um aqui, então um cursor eu boto aqui. Nossa, tá parecendo, com a luz, esse zíper que eu tô usando tá parecendo verde, mas não é não, tá, gente? Ele é bege. Coloquei, deixei paradinho aqui no meio, aí eu venho aqui na outra ponta, que inclusive eu deixei uma super ponta, não precisava de tudo isso. Abro aqui. Pronto, deixou os 2 paradinhos aqui, agora a gente vai pegar as partes do sustento do corpo. O que eu vou fazer aqui? Também preste atenção na estampa do nosso tecido, para ele ficar acompanhando aqui dessa parte, tá? Vou colocar principal de frente com principal, passo uma costura de segurança. Eu volto com Diminuição do comprimento do ponto. um pé de máquina. Fez essa costura? Vira aqui pro lado do forro, aí eu vou pegar o forro do sustento, coloco estampa de frente com estampa e costura aqui. Costurou, a gente vai abrir, ó, o forro e aqui. E vou rebater aqui a costura, igual a gente rebateu a beiradinha do zíper, sabe? Aqui. Olha só. Vou pegar uma das partes da tampa da base, tanto faz, que são iguais, né? E a gente vai medir. Essa peça, pessoal, a gente vai começar a medir pelo
sustento do corpo. Por que eu tô falando isso? Geralmente, quando eu faço alguma peça com fole, eu começo a medir aqui pelo canal do zíper e se tiver sobra, eu corto do fundo. Mas aqui a gente vai começar pelo sustento, porque se tiver sobra, a gente vai tirar aqui. Não podemos tirar mais nada desse sustento, porque senão ele fica muito estreito, entendeu? Então é por isso. Ó. Então a gente coloca. Eu sempre faço isso. E recomendo vocês fazer sempre também. Porque aí a gente. Ó, vou colocando beiradinha. Então tá bom. Aqui, ó, teve a sobra e a gente vai cortar um pouco. Eu vou dar um pique com a tesoura, depois eu termino. Só que aqui, ó, como eu sempre explico pra vocês, você não vai cortar bem rente. Ah, onde tá encontrando aqui, você corta bem rente. Não, não faça isso, senão aí depois não vai encaixar. Você corta passando um pouco, porque aqui a gente ainda vai fazer essa emenda, então a gente tem que descontar aqui essa margem de costura, tá? O que é esse pouco que tem que ser passando? 1 centímetro, tá bom? Então, passando aqui 1 centímetro. Ô, gente. Agora que eu dei o pique, eu posso virar e mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Eu fiz o pique aqui, tá? Agora sim. Gente, essa peça é rapidinho de fazer, né? Tanto os materiais cortadinhos, sentou na máquina, é vapt-vupt. Eu costumo falar isso. Porque, às vezes, cortar material, a gente demora até mais tempo que costurando. Aí, aqui onde eu dei o pique, eu tô tirando. Tá? Então, foi aqui, ó, essa sobra. Deixa eu ver se ficou retinho. Ficou. E agora aqui, tirou já, agora a gente sabe que tá certinho, vamos continuar. Vou pegar aqui, ó, essa partezinha do sustento, só do principal, tá vendo que o forro tá solto aqui, né? Vou trazer ele aqui, ó, frente com frente, aqui pro final. E passo uma costura. É por essa emenda aqui, por causa dessa emenda, que a gente não deixou justinho na hora que a gente tava medindo, entendeu? Uma costura aqui, ó, um pé de máquina. Passou a costura, agora a gente tem que costurar esse forro. Como é que a gente vai fazer? Porque esse forro aqui, essa ponta, tem que vir aqui. Ó o pulo do gato, ó. Enroladinho, enroladinho. Aí você consegue pegar e trazer aqui, ó. E passa a costura aqui. Depois fica, ali, ó, tá vendo? Fica tudo enroladinho, fica bem fácil de puxar. Ô, gente, vocês ficam aí nos comentários de zóio em mim, viu? Se eu começar a fechar a peça e eu não tiver colocado a alça na tampa, vocês me gritam, porque é raro, mas acontece sempre, sabe? Esquecer? Ó, aí costurou, a gente vai puxando. Viradinho pro lado direito, pra gente rebater. Aqui, ó. Tá? Prontinho. Aqui, gente, minha trava aqui, sustento do corpo, ficou um pouquinho mais largo do que o canal do zíper. Então, eu tô cortando para que fique tudo da mesma largura. Se você for fazer sua peça na máquina doméstica, provavelmente não vai ter essa sobra aqui que eu tô cortando, tá? Aí, pra não ficar os tecidinhos soltos aqui, que me dá no negócio, aí eu faço a costurinha aqui no gradinho. Nossa, tem uma coisa que eu não gosto, é de costurar e o tecido tá ali solto da manta e fica aquele, entendeu? Pronto. O que nós vamos fazer agora? Vamos marcar o meio antes de costurar o viés, tá? Porque a gente vai fazer um viezinho por dentro.
Mas eu vou marcar o meio antes de costurar o viés, que eu acho mais fácil. Então, vou colocar aqui, ó, início e final do zíper, bem certinho, tá vendo aqui, ó? Tem que ficar bem certinho, senão não adianta nada marcar, fazer o pique e não vai ficar no meio, né? Então, dobra. E aqui eu vou fazer um pique, aqui, pequenininho, tá, gente? É só pra marcar o meio. Ah, ali não tem medo de fazer pique. Pega uma caneta, então, daquela que apaga o calor do ferro e faz uma marcação. E um pique aqui, em cima, embaixo aqui na base também. Pronto, marcadinho. Vou deixar aqui do lado, que a gente vai marcar também aqui. Dobrou nesse sentido, tá? Ó, assim, entendeu? Curvinha com curvinha. Um pique pititico em cima e um embaixo. Esse aqui que eu fiz só em cima e só embaixo é a parte da base. A tampa, que vai ser onde nós vamos costurar a alça, a gente vai fazer pique nos 4 ângulos. Por quê? Que a gente vai marcar aqui, ó. As laterais a gente vai marcar certinho o meio para poder colocar a alça, entendeu? Então, primeiro eu dobro assim e vou fazer a marcação normal, igual eu fiz ali na base. Um aqui e um aqui. Tá. Agora eu abro e vou dobrar no outro sentido, assim, ó. Deixa aqui, ó, tá vendo? O pique vai ficar bem certinho com o pique. Vou colocar um prendedor aqui pra facilitar a nossa vida. E agora eu vou fazer uma marcação aqui e aqui. Que é só pra gente costurar a alça, tá? Não esqueci, tá vendo? Então aqui, ó, marcação tá aqui, vou costurar a alça. Então, coloco uma pontinha da alça em cima, aqui desse primeiro pique. E aqui, pontinha da alça em cima desse outro pique. Passa costura. Eu passei a costura aqui na pontinha, com retrocesso vai e volta, pra ficar bem seguro. Aí eu vou dar um espacinho de mais ou menos um dedo, ó. E vou passar mais uma costurinha aqui pra dentro, tá? Isso meu dedo é gordinho. Eu vou medir aqui, passar pra vocês. 2 centímetros. 2 centímetros pra dentro, eu fiz mais uma costurinha. Do outro lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. E pronto. Vamos fechar. Fechar não, né? Agora vai costurar o viés. Pego aqui, ó, essa parte do fole, vira todo pro avesso. E eu vou pegar o viés. Vou abrir uma das dobrinhas do viés aqui e eu vou costurar ele todo aqui, ó. Coloco ele bem certinho e vou fazer uma costura bem na beiradinha. É só pra segurar esse viés no material, é bem na beiradinha, tá? Ô, gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Esse viés aqui, eu não tenho mais no site para vender, que eu vendia os rolos fechados, né? Mas eu tinha uns abertos, e aí por isso eu coloquei no kit de materiais. Só que ele não tá no tom certinho do forro, tá bom? É exatamente esse que eu tô usando, ó, tá vendo? É um marrom um pouco mais escuro. Esse aqui é palha, né? Esse aqui é um marrom médio. E o azul também é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui, ó. O tecido do forro é Tiffany e o viés é turquesa. Então, tem essa diferença de tom, tá bom? Então, coloco aqui, costura bem gradinha, toda a volta. Virar pra esse lado, como é fácil. Colocamos o viés e agora nós vamos fechar a nossa peça. Então, agora sim, vira aqui pro lado avesso. Não tenho impressora. Como fazer a curva das laterais? Rolo de viés.
Ah, não tenho rolo de viés. Qual que é o tamanho desse rolo de viés? Vou medir. Eu vou medir. Aí você vai lá na sua cozinha e vê se tem algum potinho. Tem 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Pra você fazer a curva do molde. Aí, se não tiver esse rolo de viés, você vai lá na cozinha. Que eu tenho certeza que lá na tua cozinha você vai achar alguma tampinha. Se for igual aqui em casa. Porque aqui em casa é impressionante. A gente perde o pote e fica aquele tanto de tampa sobrando. Não é verdade? Então, se você guarda as tampas, se você não joga fora, lá vai ter alguma tampinha desse tamanho. Pires de xícara também. Gente, como é que pode? Não é possível. É misterioso. Simplesmente, quando a gente vai arrumar o armário, tá cheio de tampa, mas cadê o pote das tampas? Não tem todos. Par de meia é a mesma coisa, né? O que acontece com par de meia? Principalmente quem tem criança, que a gente lava bastante meia das crianças, né? Uai, a gente compra aquele tanto de meia para as crianças, principalmente agora no frio, aí vai indo, vai passando semana, vai passando o outro, começa a lavar, vai tirando o varal, e de repente já começa a aparecer um pé de uma, ou outro só, o pé da outra. Não sei. Mistérios, contos das donas de casa, né? Olha lá a Cláudia falando que na casa dela tem um monte de pires e xícara não. Como é que pode? Gente, agora a gente vai finalizar, tá? Primeiro eu vou começar pela parte da tampa, pra gente não colocar a cozinha do Triângulo das Bermudas, verdade, que engole as coisas, né, gente? Vou colocar primeiro a parte da tampa, a gente não errar o lugar. Então, a parte da tampa, que é onde tá a alça, a gente vai costurar aqui, ó. Aqui, onde o canal do zíper é menor, tá bom? É isso mesmo, parece que as tampas dão cria. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei minha tampa aqui, tá vendo? Pique com pique. Passa uma costurinha pititica, só pra gente segurar essa marcação do pique aqui. Aí a gente vem pro lado da frente, ó. Pique com pique. Passa uma costurinha pequenininha. Passou essa costurinha na frente e atrás, aí a gente pode colocar prendedor em toda a volta, tá? Ó, prendedor em toda a volta, a gente vai passar agora uma costurinha, tá? Costura. Essa costura que eu vou fazer agora, um pé de máquina. Olha só, gente. Costurinha feita. Agora a gente vai pra parte da base, tá? Aqui tô olhando a posição do coraçãozinho, que não quer colocar nada tudo. Aqui, ó. Pique com pique do lado de cá, uma costurinha. Agora aqui, pique com pique, outra costurinha. Pronto. Costuramos, agora é só costurar o viés. Aqui o viés ele já tá preso, né? Então o que nós vamos fazer? Puxa ele aqui. Ó, puxou. Vou dobrar ele aqui. E vem passando a costurinha.
viezinho costurado. Ó. Meu Deus, deu zíper aqui. Vamos virar. Deixa eu ver vocês. Deixa eu ver vocês verem. Nossa, essa zona aqui. Ó. Prontinha. Aí vocês vão no ferro, né? Passar o ferro. Acerta todas as curvinhas. Passou o ferro. É que eu não vou passar aqui, né? Mas aí vocês passam o ferro, tecido quentinho, igual eu explico sempre. Ó. Vem aqui. Vai vincando assim, ó, bem nas juntas. Que aí ela já vai modelando. Aqui embaixo a mesma coisa. E olha que lindinha que ficou. Isso, dá aquele talento com ferro. Ó que linda, gente. Valor de venda que eu deixo para vocês venderem essa peça. Vou fazer no mesmo tamanho, né? Claro que eu deixo aí o valor de 80 a 100 reais, tá bom? Sempre avaliando o valor que você paga no material e na região que você mora, tá? Agora eu quero saber, gente, qual vocês gostaram mais? A Tiffany ou a de corações? Ficou linda, 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 linda. As duas ficaram lindas, fica muito difícil, gente, se a gente for escolher, né? Mas, gosto diferente. De coração. As duas. Ai, que lindo, né? Ai, gente, amei. Minhas filhotas aqui. Tá bom, pessoal? Meninas, obrigada pela presença de todos vocês. Beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau.